Olivença. O mais belo portal do primeiro renascimento português é em Olivença. A 22 quilómetros de Elvas e a 24 de Badajoz, Olivença é objeto de litígio entre Espanha e Portugal há mais de 200 anos. Na prática, Olivença é parte da Comunidade Autónoma Espanhola da Extremadura. Na perspectiva do Estado português, Olivença pertence por direito ao Alto Alentejo, mais exatamente ao Distrito de Porto Alegre. Mas o que nos traz hoje aqui não é a política, tanto mais que Olivença e as outras povoações reianas dos dois lados vivem em paz. Chegaram, aliás, a um acordo entre si para criar uma euro-região, o que de alguma forma ignora a disputa secular entre os Estados ibéricos. O que nos traz hoje aqui é o surpreendente património português em Olivença. Durante 500 anos, entre os finais do século XIII e os inícios do XIX, aqui foram construídas peças maiores da engenharia militar e da arte portuguesas. Em grande parte, obras desproporcionadas para a pequena comunidade que era Olivença. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Nuno Senos, na prática, desde 1801, historicamente é uma data recente, Portugal está daquele lado, Espanha ali. O Rio Guadiana aqui divide os dois países da Península Ibérica. De facto, coisas como rios, montanhas, o mar, funcionam como fronteiras evidentes e naturais. Aqui não foi sempre assim e isso faz deste sítio particularmente interessante. No tempo da Reconquista, portanto, antes de sequer de haver Portugal, esta foi uma zona de fronteira entre os cristãos que avançavam do norte e os muçulmanos que estavam no sul. Foi neste contexto que Portugal se formou. No final do século XIII, Fernando IV de Leão e Castela e Dom Dinis assinam o Tratado de Alcanices, que define as fronteiras portuguesas, que ficaram essencialmente intactas até hoje, umas das mais antigas da Europa, e nessa demarcação de fronteiras, o território de Olivença era Portugal. O Guadiana não dividia. E assim esteve até 1801. 500 anos. 500 anos. Em 1801, no contexto da expansão napoleónica, Napoleão quer aplicar uma política que se chamou o bloqueio continental, portanto, quer impedir o abastecimento dos portos ingleses. E Portugal, que tem uma aliança ancestral com a Inglaterra, não quer aderir ao bloqueio, mas também está pressionado por Espanha, que entretanto está invadida por Napoleão. E como Portugal não adere ao bloqueio, Napoleão manda um exército espanhol, liderado por Manuel Godoy, invadir Portugal. E invadem aqui, precisamente, neste território de Olivença. Diz-se que Manuel Godoy era amante da Rainha de Espanha, Maria Luísa, e que lhe terá enviado para anunciar a conquista do território de Olivença, a conquista espanhola do território de Olivença, um ramo de laranjeira. E assim este episódio ficou conhecido como a Guerra das Laranjas. Isso em 1801, a tomada por parte dos espanhóis do território de Olivença. Mas as coisas não ficaram assim. Napoleão perdeu. Exatamente. Em 1815, Napoleão é derrotado, faz-se o Congresso de Viena para repor a ordem na Europa e nesse Congresso Espanha compromete-se a devolver o território de Olivença a Portugal. Coisa que nunca aconteceu. Até hoje.
Tratado-Geral do Congresso de Viena de 1815, artigo 105 do ato final. Reconhecendo a justiça das reclamações feitas pelo Príncipe Regente de Portugal e do Brasil sobre Olivença, as potências signatárias comprometem-se formalmente a envidar todos os esforços para que esse território seja devolvido a Portugal o mais depressa possível. Espanha ratifica o Tratado de Viena 2 anos depois, em 1817. Esse litígio, mais ou menos silencioso, tem uma expressão muito gráfica aqui nesta ponte, que aliás foi paga pelos portugueses, que tem do lado leste uma placa claríssima a dizer Espanha, mas do lado oeste, que dá acesso direto a Portugal, não existe nenhuma placa. Há uma omissão, obviamente intencional, no sentido de dizer este assunto não está resolvido. Esta ponte que aqui está, Nuno, conta-nos uma história diferente. Conta-nos uma história diferente desta onde estamos. É a Ponte Manuelina, foi construída no século XVI. Por Dom Manuel I. Por Dom Manuel, depois várias vezes reformada até o século XVIII, a altura em que foi abandonada. Aquela ligava duas partes de Portugal. Esta onde estamos agora liga dois países, na prática. Vamos até Olivença? Vamos ver Olivença. É bonita esta muralha, não é? Linda! Foi mandada erguer por Dom Dinis, logo a seguir ao Tratado de Alcanices, em 1297. A muralha começa em 1306, há uma pedra fundacional, que está datada de 1306. À altura em que as fronteiras portuguesas ficam acordadas, este território não é questão então, nem será até ao século XIX. É preciso lembrar que Espanha não estava unificada, estamos a falar, portanto, aqui de dois reinos e dois reis, Dom Dinis de um lado, Fernando IV do outro, em situações muito semelhantes. Nesta altura, são os dois maiores reinos da Península Ibérica. Exatamente. Como vimos aqui, o rio não dividiu, como também não divide ali na zona de Barrancos, por exemplo. Portugal ainda hoje se estende para lá do Guadiana ali, o que torna muito claro que as fronteiras, ao contrário do que se possa, porventura, intuir, as fronteiras não são coisas naturais, são construções políticas, sociais, económicas, e, portanto, o facto deste território estar para lá do Guadiana não foi uma questão, não era uma questão naquela altura. Fernando IV e Dom Dinis, isso, para estes dois reis, isso não era uma questão. Dito isto, estamos num território de fronteira. E estivemos sempre num território de fronteira. Era por isso preciso marcar posse, proteger o território e proteger as populações que aqui estavam. E isso vai emergindo ao longo da história de Olivença, quer desde logo com Dom Dinis, com esta muralha que aqui temos à nossa frente. Foi a primeira grande construção militar neste território, assim que foi definido que era Portugal. Exatamente, foi logo a primeira. Na dinastia seguinte, Dom João II manda subir à altura da Torre de Homenagem, esta que aqui temos. É uma das mais altas de Portugal e todas as mais altas estão em zonas de fronteira. Estremoz e Beja, aqui perto de onde nós estamos. E depois, logo no reinado seguinte, Dom Manuel manda, esse sim, construir uma cerca urbana nova. A vila tinha crescido, havia população já em territórios arrabaldinos, onde nós estamos, fora da muralha, e era preciso protegê-las. E, portanto, foi construída uma nova muralha no reinado de Dom Manuel. Há que dizer, Nuno, que esta questão das edificações militares com ar imponente é uma questão universal. Onde há uma fronteira, há uma necessidade, quanto mais não seja simbólica, de demarcar com obras humanas o território. Isso, aliás, no reinado de Dom Manuel, que é um reinado de paz. Portugal não tem guerra com Espanha durante o reinado de Dom Manuel, assume um aspecto curioso que tem a ver com o Duarte de Armas, o célebre álbum das fortalezas do Duarte de Armas, que Dom Manuel manda fazer, é um mapeamento das fortalezas todas da fronteira inteira de Portugal. Não há guerra, mas o rei continua a achar que isso é importante e manda construir esta, como fez, obra militar por todo o país. Em 1580, como é sabido, Filipe II de Espanha torna-se também Filipe I de Portugal e inaugura um período de união das coroas ibéricas, que dura até 1640 e que termina, aí sim, em conflito militar. Conflito militar que dura 28 anos. A guerra dura até 68, 1668.
E nessa altura a questão militar volta a ser fundamental em toda esta zona raiana. Elvas é o caso mais conhecido, mas aqui também se fez uma frente abaluartada que ainda é bastante visível em toda a cidade. É interessante que esta muralha, mandada edificar por Dom Dinis, com 700 anos de idade, tenha sobrevivido e a muralha posterior de Dom Manuel tenha desaparecido. Na verdade, aqui como em todo o lado, ao longo dos séculos, a muralha foi sendo utilizada para a ela se encostarem outras construções. Como ainda se vê por cima desta, do lado de lá, há construções que a usam como parede. O que aconteceu deste lado? Também houve construções deste lado, mas já nos finais do século XIX, princípios do século XX, essas construções foram retiradas para tornar a muralha visível outra vez. Houve aqui, como noutros sítios também, a vontade de monumentalizar um troço como este, uma muralha com 700 anos, como se fez também com igrejas, às quais também se encostavam construções e que foram limpas, digamos assim, as envolventes foram limpas. É um procedimento característico do século XIX. Aqui em Olivença, de facto, isso foi feito com esta muralha, com a muralha original, no que respeita ao Reino de Portugal, a Portugal. Foi sendo feito isso, essa limpeza, em muitos casos foi possível, noutros não foi, mas é bonito também ver a cidade comer, de alguma maneira, a muralha. Os tempos mudam-se, as estratégias militares mudam-se. Claro. Obviamente, este tipo de edificações tornou-se obsoleta com o tempo, mas é bonito também ver este cruzamento e esta interseção de construções civis. Sim. Com esta estrutura militar. Outra coisa curiosa, Nuno, a propósito de se mudarem os tempos e as vontades, é que agora, já no século XXI, a cidade de Olivença decidiu calcetar partes das suas ruas, o que é muito interessante. Ou seja, isto é um pavimento claramente português. Calçada portuguesa. A vida segue. É exatamente. Isso devolve-nos à questão da fronteira e do caráter político da fronteira e da sua inexistência na vida cotidiana das pessoas. As pessoas transitam de um lado para o outro e fazem as suas vidas. Sobretudo em contexto da União Europeia, onde as fronteiras desapareceram. Exatamente. Paula, vamos parar aqui, que é um ponto estratégico da vila, onde conseguimos ter a noção exata da dimensão da vila original dionisina, porque temos as 4 portas. Quando diz Dionisina, Dom Dinis. De Dom Dinis, exatamente. Daqui vemos as 4 portas e, portanto, os limites muito pequenos da vila original. Olivença era isto. Era isto. Era aquilo que se vê daqui, 100 metros para ali, mais 100 para ali, e era isto. A porta tem que ficar sempre, porque é preciso entrar e sair. Mas pode-se construir por cima dela, como se fez ali, como se fez a Câmara Municipal, os passos do Conselho, construíram por cima dela. Naquela não, mas naquela temos a construção em cima, mantendo a porta, naturalmente. Exatamente. Ali, a muralha foi Preservado. limpa, não é? Foi mantida visível. Estamos no princípio do século XVI. Vimos como Dom Manuel construiu uma muralha nova e constrói também esta extraordinária igreja que está aqui atrás. A primeira coisa que eu acho que é evidente para qualquer pessoa que se aproxima dela e, sobretudo, tendo visto a pequenez da vila como acabámos de ver, a primeira coisa que impressiona é o tamanho desta igreja, que é enorme. É uma igreja muito grande para este lugar. A segunda coisa significativa prende-se com esta estrutura desta fachada em torre. Se percebe, vê-se bem, o que mistura, o que cruza o edifício religioso, que ela é uma igreja, com uma certa conotação militar também da igreja. Aliás, ela tem ameias a toda a volta do perímetro, o que lhe acrescenta ainda mais esse ar militar. E, finalmente, o terceiro aspecto interessante e importante desta fachada é este portal extraordinário que aqui está por trás, que é talvez o melhor portal, é quanto a mim o mais bonito portal do primeiro Renascimento português, com esta ornamentação muito densa,
E já nada manuelina, já com anjos, com putti, com estes dois medalhões, um de cada lado, lindíssimos. O portal terá sido construído à volta de 1540, possivelmente, de acordo com uma sugestão recente, por um senhor chamado Pedro Loreto, que era um francês, Pierre Loiret, um aportuguesamento do nome francês, e que pertence àquela geração do Nicolas Chantereine, do João de Rouen, são os nomes mais famosos destes franceses que vêm para Portugal a partir dos anos 1510, e que trazem consigo este novo discurso renascentista que nós aqui vemos. Há outros portais famosos parecidos com este. O portal principal dos Jerónimos, por exemplo, que é um bocadinho anterior e é do Nicolas Chantereine, que é talvez o mais famoso destes franceses. Este Pedro Loreto terá feito o da Roncho, o portal da Matriz da Roncho, que é muito parecido com este, o que permite, aliás, a atribuição, que é igualmente belíssimo, talvez um pouco menos bonito do que este. Este é definitivamente o seu favorito. Este é o meu preferido. Este é o meu preferido. Há que dizer que este portal não é o original, não é aquele que aqui foi feito à roda de 1515, 16, por aí. Quando a igreja foi construída? Quando a igreja foi originalmente construída. Ele é já do reinado seguinte, o reinado de Dom João III, por volta de 1540, o que é interessante porque se vem substituir um portal que, na verdade, tinha sido feito há muito pouco tempo. 20 anos. É muito pouco. Exato. É muito pouco. E isso, conjugado com a qualidade do portal, parece-me significativo, não é? Que se tenha tido a vontade de substituir o portal original por esta peça magnífica, monumental, ornamentado, investido. É uma marca que Dom João III deixa aqui em Olivença. Vamos entrar. Vamos entrar. Que igreja imponente, Nuno. É, não é? É. Eu acho que a primeira coisa por que se dá quando aqui se entra é a escala, é a monumentalidade. Estamos numa igreja paroquial, não é sequer a igreja mais importante de Olivença, não é? Portanto, a escala impressiona-nos logo. Depois, portanto, é uma igreja de 3 naves, todas abobadadas, isto é, não há coberturas de madeira, há uma solução mais cara, mais complexa, mais rica, onde houve o cuidado de hierarquizar as abóbadas, isto é, a nave central, que é a mais importante, tem um desenho mais complexo, as laterais são mais simples, as abóbadas, e a mais complexa de todas, no mais sagrado dos espaços, que é a Capela Mor, que tem aquela abóbada com um desenho bastante complicado. É como se alguém que quisesse conhecer o chamado estilo manuelino devesse hoje vir até Olivença conhecer a Igreja da Madalena. Está tudo aqui. E talvez a segunda característica que nos impressiona é uma coisa muito cara ao manuelino, precisamente, que é o tratamento destas colunas, esta torção das colunas que corresponde... É incrível pensar como é que isto é feito em pedra. Justamente. Incrível. É isso mesmo. É um tratamento dos materiais que é muito característico do manuelino, que é fazer com que os materiais pareçam aquilo que eles não são. Como se a coluna fosse de barro quase e pudesse ser torcida, quando na verdade é muitíssimo sólida e é pedra. A primeira vez que se fizeram colunas destas em Portugal foi em Setúbal, na Igreja de Jesus de Setúbal. Não há muitos mais exemplares, mas este é claramente um dos grandes, quer na escala, quer na qualidade da solução utilizada. É muito bem conseguida, cria até uma sensação de alguma instabilidade, não é? Porque parece que estes elementos que estão a suportar o peso das abóbadas são moles, podem ser dobrados, torcidos. Outra instância em que se trata a pedra também desta maneira é aqui neste arco principal da Capela Mor, o chamado arco triunfal, que é tratado como se fosse um têxtil, como se estivesse pendurado por aquelas pinças todas que não estão lá, não é? E funciona com esta leveza, cria esta ideia de leveza, também muito característica do manuelino. Aqui o exemplo mais parecido, mais evidente, é a Igreja do Popolo, da Senhora do Popolo, nas Caldas da Rainha, que tem um arco semelhante a este. O chamado estilo manuelino, que se chama assim porque corresponde ao reinado de Dom Manuel, que sobe ao trono em 1495, portanto, finais do século XV, e morre em 1521, princípios do século XVI, é um estilo de transição, então, que corresponde ao final do gótico, princípio do renascimento. As características que vimos até agora são góticas, digamos, são tardo-góticas, são deste final do gótico. Se olharmos para os elementos sobre os quais repousa, chamam-se mísulas, aquela espécie de capitéis, pequeninos capitéis que ali estão, sobre os quais repousa o peso da abóbada,
já encontramos outro discurso. Aquilo já parece um capital coríntio, já parece um capital romano. É o Renascimento a chegar. A utilização das volutas, das folhas de acanto, as volutas são aqueles elementos enrolados, as folhas de acanto que ali vemos. Há outros pormenores, estes são os mais evidentes. No tratamento das mísulas e dos capitéis encontramos estes pequenos indícios de outra linguagem que está a chegar e que no portal que vimos lá fora... Que é posterior, triunfou. Desapareceu o gótico, desapareceu o manuelino, só ficou o Renascimento, o ornamento renascentista. tudo o que nos explica é do século XVI, está exaustivamente dito, mas não podemos deixar de observar este ouro sobre azul, Exatamente. talha dourada em cima do bom velho azulejo português, que caracteriza o XVIII, o século XVIII. Portanto, é uma igreja que, como todas, foi sendo sucessivamente atualizada de acordo com os gostos. Claro, esta igreja está aberta ao culto há 500 anos. Celebra-se a Eucaristia aqui há 500 anos, reza-se aqui há 500 anos. E, portanto, os gostos, claro, foram acompanhando o transformar dos tempos. Aqui temos uma joia, mais uma joia dentro desta igreja, que é o túmulo de Frei Henrique de Coimbra, que era o capelão da Armada de Pedro Álvares Cabral, a primeira armada portuguesa que toca no Brasil, e, portanto, foi o homem que celebrou a primeira missa que teve lugar em terras brasileiras. Ah, incrível, e está em Olivença. Porque mais tarde ele foi feito bispo de Ceuta, transferiu o bispado de Ceuta, a sede do bispado de Ceuta para aqui. A que propósito? Eu imagino que ele não queria ir para Ceuta. Não queria lá ficar. Acho eu, presumo. E aqui viveu e aqui morreu em 1532 e foi então aqui tumulado. E é por isso que ele está nesta igreja. Mano, que engraçado. Aqui fizeram também, à semelhança do que se faz em Portugal, um desenho e, pelo que eu percebo, é a cintura abaluartada de Olivença, no século XVII, a quarta estrutura de muralhas que foi construída aqui. Exatamente, a que foi construída no contexto da restauração, portanto, da guerra entre Portugal e Espanha, pós 1640. E mais interessante ainda do que este chão é este edifício que aqui temos, ou mais especificamente a porta que hoje dá acesso a este edifício, é o edifício da Câmara Municipal, os antigos passos do Conselho. O Ayuntamiento hoje é uma magnífica porta manuelina, marcada com todos os símbolos que o rei podia usar, o escudo de armas, a coroa real, as esferas armilares, que são símbolos pessoais de Dom Manuel e que se tornaram quase sinónimo de Portugal, e no topo a cruz de Cristo. Dom Manuel era grão-mestre da Ordem de Cristo e, portanto, usava sempre esta insígnia. Mas não há a certeza de que este enquadramento da porta sempre aqui tenha estado? Não. Há quem diga até que esta terá sido a porta original da Igreja da Madalena que vimos há bocadinho. É uma possibilidade. Não está estudado. Não sabemos. Nuno, é esta a igreja matriz de Olivença e este altar afirma-o de uma forma explosiva. Todo o programa, na verdade, é também ele muito grandioso. Santa Maria do Castelo, esta igreja, que aqui foi originalmente construída, o edifício original templário, que estava bastante derruído. Em 1580, Filipe II de Espanha passa a ser Filipe I de Portugal também, e 5 anos depois, portanto com considerável rapidez, manda refazer esta igreja. E o resultado é esta também extraordinária igreja que aqui está, que de resto recupera o modelo da Madalena. Da Igreja da Madalena. Da Igreja da Madalena. Que acabámos de ver. Que acabámos de ver. Uma fachada torre, tal como tem a Madalena, 3 naves, uma igreja monumental também ela. Aliás, se olharmos para a planta do circuito muralhado de Dom Dinis, esta igreja ocupa quase um quarto do espaço disponível, é uma igreja muito grande também. Planta de 3 naves, tal como a Madalena tinha sido, 3 naves abobadadas todas elas, aqui com a linguagem atualizada, isto é, já não há manuelino, já nem sequer há o primeiro renascimento que vimos também na Madalena, aqui já estamos no domínio do classicismo puro e duro, isto é, por exemplo,
dos sinos mais facilmente identificáveis são estes capitéis, agora reorganizados nestes dois enrolamentos, chamam-se jónicos, não é? Os capitéis assim. Já não há qualquer espécie de ornato, de decoração, como vimos. Sim, as colunas são estilizadíssimas, são muito elegantes, mas muito limpas, exato, de ornamento. Vimos na Madalena que havia uma hierarquização das naves. Aqui não há, elas são as três iguais, as abóbadas são não só com o mesmo desenho, mas também à mesma altura. E as colunas, os suportes verticais, estão muito esguios e estão colocados de tal maneira que se tem sempre uma visão unificada do espaço, como um salão. E é por isso que se chama isto uma igreja de salão. A obra é magnífica, Nuno, mas fica uma interrogação, para mim, pelo menos. Porquê é que Filipe I de Portugal, II de Espanha, tem necessidade tão rapidamente de mandar fazer um templo em Olivença com esta dimensão, se Olivença, com os dois reinos unidos, deixa de ser um território de fronteira? Essa questão da fronteira já não se colocava sob o domínio dos Filipes, não é? Exato. A questão da fronteira não, mas a questão da posse sim. Isto é marcar o território, marcar Olivença com a sua assinatura. Com a sua assinatura. E falo com um vocabulário que também é muito ibérico, porque este vocabulário, que não é o Jaume Manuelino, que é uma coisa muito portuguesa, este é um vocabulário identificável como transnacional, ibérico, e falo precisamente na igreja mais importante da cidade. Fundada pelos Templários, exatamente. Fundada por Templários, exatamente. Ser a igreja mais importante da cidade também explica este cenário lindo que temos aqui à nossa frente, de um conjunto de 6 pedras tumulares, todas elas muito elaboradas, todas elas muito sofisticadas, muito grandes, aos pés do altar-mor, no lugar mais nobres da igreja, onde estão enterradas as mais importantes famílias, algumas das mais importantes famílias de Olivença, entre as quais, por curiosidade, os Gama, que se relacionam com Vasco da Gama. Portanto, são Gamas de um ramo da família de Vasco da Gama. Evidentemente, esta obra barroca é de um tempo em que Portugal tinha recuperado a sua independência. Portanto, se a estrutura da Igreja, se a arquitetura da Igreja tem essa linguagem transnacional e foi encomenda de Filipe II de Espanha, I de Portugal, este altar, já do século XVIII, regressa às origens de um discurso absolutamente português. Esta é, provavelmente, a maior árvore de Jessé da Península Ibérica. Uma iconografia raríssima. Raríssima. Há muito poucas. É uma metáfora bíblica que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. É literalmente uma árvore genealógica, cujas raízes, que estão ali representadas, nascem desta figura deitada, que é Jessé. Depois temos a árvore que sobe por ali acima, em cujos ramos genealógicos estão os 12 reis de Israel, tudo figuras do Antigo Testamento, de quem descende a Virgem e Cristo do Novo Testamento. Portanto, é uma representação metafórica que estabelece essa continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. É enorme. É enorme, é a maior de 15 metros, tenho a impressão que tem de altura, é a maior que se conhece. Este padrão ondulado que foi escolhido para esta calçada é uma réplica, enfim, do padrão que foi utilizado na Praça do Rossio, em Lisboa, que ainda lá está hoje. Já esteve reduzido, agora já foi ampliado outra vez. Todo o tabuleiro central da Praça do Rossio está feito assim, com estas ondas. Engraçado. Isto, de facto, não há dúvidas, foi iniciativa do povo de Olivença. Sim.
Esta é a Capela da Misericórdia de Olivença. A Misericórdia é uma instituição criada pela Rainha Dona Leonor, em 1498. Esta foi fundada em 1501, portanto é das primeiras réplicas dessa instituição que a Rainha cria em Lisboa e que se espalha pelo mundo português todo. Não só por Portugal, mas também enfim, em Goa, em Macau, espalhada pelo Império inteiro. E, portanto, aqui veio das primeiras, 1501. E como a generalidade das capelas da Misericórdia, o que está representado nas paredes são as obras de Misericórdia, as 7 obras canónicas de Misericórdia. E como casa portuguesa que é, em azulejos, como não podia deixar de ser. Exatamente. Acompanhados da talha, também dos altares, claro, como não podia deixar de ser. Por exemplo, aqui neste painel, à nossa direita, Eva e Adão provaram o fruto proibido, estão a ser expulsos do paraíso, mas para que não vão despidos, como andavam no Jardim do Éden, Deus dá-lhes roupas que são naturalmente do século XVIII, como que foi quando os azulejos foram feitos. É muito divertido. Aliás, estas representações, quando nos detemos nelas, são sempre muito curiosas, porque se repararmos, por exemplo, nos animais, isto, evidentemente, o pintor nunca tinha visto um elefante, nem um leão, não é? Portanto, faz desenhos com base em descrições e em desenhos de outros e depois, às vezes, dá uns resultados muito engraçados. Esta capela, manifestamente, a dada altura, já no século XVIII, terá ficado, se não sem dinheiro, pelo menos com algumas dificuldades financeiras. Os 3 altares que daqui vemos, o principal, o altar-mor e este do lado do nosso lado esquerdo, ainda foram pintados, não foram dourados. Já não houve dinheiro para os dourar. Para o ouro? Para o ouro, exato. Literalmente, para a folha de ouro. Portanto, tiveram que ser... Encontrou-se outra solução, foram pintados. Este, do nosso lado direito, nem pintado foi, ficou em cru. Mas eu devo dizer que gosto. Nós estamos habituados, e bem habituados, à talha dourada, àquele esplendor, mas isso às vezes faz-nos esquecer a escultura da madeira, porque é espantoso. E quando aparece um trabalho destes, uma talha sem ser dourada ou pintada, somos de facto obrigados a reparar no notável trabalho dos entalhadores, não é? E na qualidade das madeiras também. Exatamente, exatamente. Vimos peças extraordinárias, uma torre de homenagem que é uma das maiores de Portugal, a Igreja de Santa Maria Madalena, a Igreja de Santa Maria do Castelo, 2 igrejas imensas, e mesmo esta tem um programa muito interessante, decorativo, azulejar e mesmo de talha, apesar de já não dourada, o que, de alguma maneira, todas elas obras desproporcionadas para a pequenez, apesar de tudo que a vila teve, que a vila foi, enquanto foi portuguesa, sempre teve. Eu acho que isso se justifica pelo seu posicionamento justamente na fronteira. Nesta posição de fronteira foi-se sentindo que era preciso ir marcando o território e investindo com grandeza. E isso não se fez só aqui, fez-se noutras terras de fronteira, Elvas aqui muito perto, por exemplo, mas talvez exemplos ainda mais... Torre de Moncorvo é um paralelo interessante porque tem uma igreja também desproporcionada numa terra muito, muito pequenina. As igrejas de Olivença fazem-me pensar também, por exemplo, em Faro, onde a fronteira é o mar, não é uma fronteira de terrestres, mas é uma fronteira de mar. E numa outra fronteira, a última das fronteiras, uma das últimas das fronteiras, Goa, já do outro lado do mundo, onde se fez, onde os portugueses fizeram construir uma igreja do Rosário, com este modelo também da igreja Torre, que de alguma maneira se relaciona com estas que vimos aqui em Olivença. Nuno, parece-me adequado terminar este nosso encontro aqui em Olivença escutando Servando Rodrigues Franco, um guia de Olivença, um bom conhecedor do património de Olivença e, naturalmente, do património português de Olivença, como não podia deixar de ser. E Servando tem ainda esta particularidade, porque hoje já é uma singularidade, é que Servando fala fluente português. E eu tenho muita curiosidade de saber como, porque vou ter com ele para ouvir. Parece-lhe bem? Muito bem, força. Servando, olá, Olá. grande guia.
É o local indicado para nos encontrarmos, Servando, entre as armas de Portugal e as armas de Espanha, aqui em Olivença. É um bom local de encontro, não é? Um bom local de encontro, exatamente. Uma das coisas que me surpreende, eu li e tinha a ideia afirmada de que a língua portuguesa tinha sido banida de uma forma estruturada, deliberada, a partir de meados do século XIX, aqui em Olivença, e muito particularmente depois com as políticas nacionalistas de Franco. Nunca foi proibida a língua portuguesa. A minha mãe e o meu pai em casa só falavam em português entre eles. E eu sou da primeira geração, de 50, 60 do século XX, que já os nossos pais falam connosco em espanhol, mas entre eles estão a falar sempre em português. O que foi proibido nos começos do século XIX foi o ensino e, claro, a redação dos documentos oficiais, mas a nível privado nunca foi proibida a língua. Podia acontecer numa escola que eu dissesse gafanhoto em vez de saltamontes, porque eu não conhecia a palavra saltamontes, e o professor podia ralhar-me, não é? E dizer, eu não percebo essa palavra. Em 1801, depois da Guerra das Laranjas e de Espanha tomar posse de Olivença, o povo oliventino ficou aqui. Só os grandes proprietários das terras, que era a nobreza portuguesa, foi substituída por pessoas que vieram de fora e De fora? De outras partes de Espanha. de Espanha. E os funcionários públicos principais foram todos substituídos. Presidente da Câmara, secretário, conservatória do Registro Civil, mas Os técnicos do ayuntamiento, ou que Claro. passou a ser ayuntamiento, também foram substituídos. Sim, o que acontecia era que uma pessoa ia à conservatória do Registro Civil e perguntavam-lhe o nome, e ele podia dizer, eu sou Godinho ou sou Sousa, e o funcionário escrevia, não sabia português, escrevia Sousa sem U, por exemplo, ou Godinho com U e com N, que é uma letra espanhola, não? Nós O N e o tio. não utilizamos NH, mas não era de maneira propositada. Foram os próprios oliventinos, foram os nossos pais, a geração dos pais que foram pais nas décadas de 50 e 60, como já disse, que de moto próprio, digamos, deixaram de falar com os filhos em português. A minha mãe deixou de falar comigo em português porque eu ia à escola todos os dias, não era como eles que iam 4 vezes por ano, não é? E foi isso, não foi uma coisa interna, não veio de fora essa imposição de proibição da língua, nunca houve. De falar, nunca houve proibição. Quando é que começou a haver ensino de português em Olivença? Outra vez? Outra vez, quando acabaram as ditaduras em Portugal e em Espanha, em Olivença foi em 87. E ainda hoje há aulas De português aqui? de português no ensino primário e secundário, e também desde 2015 os oliventinos descendentes de portugueses, que são a maioria, têm a hipótese de pedir a dupla nacionalidade. Por exemplo, eu tenho a dupla nacionalidade há já 2 anos, somos 400 e ainda há centenas à espera. Bom, estamos a 22 quilómetros de Elvas e, ao que sei, as povoações reianas de um lado e do outro do Guadiana hoje dão-se muito bem. É como se, de alguma forma, o litígio político tivesse ficado noutro patamar, não Fica é? num nível superior. As pessoas aqui casaram sempre de um lado e do outro e continuam. E o entendimento é perfeito.